Boa tarde aos companheiros do Instituto Kardecista da Bahia e todos aqueles que acompanham as preleções doutrinárias através das redes sociais. Tá? Meu nome é Paulo Soares, sou integrante do Instituto Kardecista da Bahia. Esta casa que completou o ano passado 100 anos de existência, um século de existência. Né? E fica localizada exatamente no histórico bairro do Pelourinho. Tá? Hoje, por exemplo, as nossas transmissões doutrinárias foram gravadas, tá? Então não poderemos apresentar de lá diretamente do Pelourinho, do Instituto, por conta dos festejos momescos do Carnaval. Muito bem, meus amigos. Então, como sempre, para iniciarmos as nossas preleções doutrinárias, nós iniciamos sempre com uma prece. Tá? Então, vamos dar início. Vamos pedir ao nosso Pai Maior que nos assista nesse momento, que possa nos envolver a todos, que possamos ter o auxílio dos companheiros espirituais, dos mentores e guias, daqueles que nos auxiliam nessa tarefa, de levar o conhecimento espírita, o conhecimento cristão, que é a mesma coisa, a todos aqueles que de boa vontade nos buscam o conhecimento. Permita, Pai amigo, que possamos colocar de forma clara e objetiva os conhecimentos da doutrina espírita sem simplicidade e humildade. Esteja conosco, Pai amigo, agora e sempre. Assim seja. Bem, meus amigos e minhas amigas, o nosso tema de hoje, da tarde de hoje, é oração e renovação. Tá? Esse texto, oração e renovação, esse título, melhor dizendo, tá? Foi sugerido, melhor dizendo, de uma obra de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? Uma obra chamada Vinha de Luz, tá? E que é claro que não ficamos apenas nessa obra, é um texto pequeno, tá? Mas para que a gente pudesse refletir na tarde de hoje, nós, além de analisarmos, evidentemente, o texto de Emmanuel, e Vinha de Luz, chamado Oração e Renovação, também uma outra obra da mesma linha, chamada O Pão Nosso, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. E também, é claro, a gente não poderia deixar de compulsar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita. Tá? Então, para começarmos, meus amigos e minhas amigas, tá? Eu vou trazer uns breves trechos aqui do texto que Emmanuel traz, tá? Para iniciarmos a nossa reflexão. Ele começa o texto, lá no comecinho, dizendo que a súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Olha que interessante. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Texto muito forte, né, do início.
nos colocando que normalmente aquele que faz a oração em súplica, né, num pedido, muitas vezes no momento da dor, né, prova que é necessário que possamos nos vestir, no mínimo, da humildade, né, como ele coloca. E essa solicitação, essa súplica, essa petição, geralmente, como eu falei, na dor, né, revela-nos a fonte sagrada e inesgotável da misericórdia divina. E aí é dessa forma que ele começa essa mensagem maravilhosa. Oração e renovação. Prossegue Emmanuel, dizendo, não vou ler toda a mensagem, evidentemente, para não cansar vocês, tá? Só alguns trechinhos. Tá? Ele diz mais adiante, em qualquer posição de desequilíbrio, tá? Aliás, muitos de nós só lembram de orar verdadeiramente quando estamos passando por um problema grave, por uma dor, por um sofrimento, por uma angústia. Tá? Mas, enfim, vamos analisar mais adiante. Aí ele diz ainda, em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece, né, a oração, pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. E nós sabemos que a oração, a prece, tá? Independente das respostas, independente da solução daquele problema que muitas vezes nós revelamos na oração, independente do tempo que isso vai levar, até mesmo no momento da prece, nós já nos sentimos melhor, já nos sentimos mais aliviados, já nos sentimos mais envolvidos em energias novas, não é? Então, o próprio Emmanuel vai nos lembrar que o momento da prece já pode nos trazer sugestões divinas, já melhora a nossa psicosfera, a nossa atmosfera espiritual, porque muitas vezes quando oramos nesse momento de dor, de sofrimento, tá? Estamos envoltos numa psicosfera mais pesada, mais angustiosa. E aí a própria prece nos traz esse consolo, já nos traz esse independente que virão posteriormente por decorrência da prece, certamente da oração, mas no próprio instante já nos revela essa mudança íntima. Tá? Primeiro pela humildade, porque aquele que ora, como o Emmanuel falou aí no primeiro texto, tá? Aquele que ora ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Né? Porque quando nos colocamos ali em prece, nós nos desnudamos para Deus e para nós mesmos também. É um gesto de humildade também, né? Um gesto de esperança, mas também um gesto de humildade, certamente, né? A oração. E ainda ele prossegue dizendo, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos de Deus. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Tá? Então, apesar da prece e da oração ter seus efeitos muito benéficos, e não é uma coisa estanque, ao contrário, ela não é algo estanque, ela modifica muita coisa. Deus nos pede, melhor dizendo, né, nos pede
a própria iniciativa. Então, não basta realizarmos a oração que é a nossa ação também, é a nossa renovação. E a prece vai nos proporcionar esse equilíbrio, essa força, essa esperança, tá? Mesmo já no momento em que você profere essa oração. Tá? Mas eu gostaria de trazer para vocês aqui uma pesquisa que foi feita por um neurocientista canadense chamado Mário Beauregard. Ele fez uma ampla pesquisa bastante interessante, que eu gostaria de trazer essa pesquisa para vocês. E essa pesquisa ela vem corroborar muito com o pensamento espírita, né? Com aquilo que a doutrina espírita mostra para a gente a respeito da oração, a respeito da prece e tudo mais. O que foi que ele fez? Ele pesquisou, tá? Isso lá através da Universidade de Montreal, no Canadá. Tá? Ele pesquisou freiras carmelitas, freiras que viviam enclausuradas, tá? Que tinham o seu cotidiano ali e faziam parte desse cotidiano muitos momentos de oração. Tá? E ele fez umas pesquisas amplas com essas freiras carmelitas. Tá? Ele queria avaliar, inicialmente ele queria avaliar se a prece tinha alguma resposta, principalmente a nível cerebral, né? A nível físico também, a nível mental, a nível cerebral. Né? Se o êxtase, né, místico, como ele mesmo colocou em sua pesquisa, né, alterava de alguma maneira o cérebro, né? Alterava alguma coisa principalmente no cérebro. Né? Ele fez o escaneamento durante muito tempo, né? E segundo ele, o escaneamento, né, após as pesquisas, o escaneamento do cérebro sugere que as experiências têm origem, isso depois que ele constatou, inclusive, experiências têm origem fora do cérebro e não originada no próprio cérebro. Isso nós espíritas já sabemos, tá? Que o pensamento, por exemplo, ele não nasce no cérebro. Não é? Ele não nasce no cérebro. Nasce na matriz, na alma, no espírito. E evidentemente que o cérebro, que é um órgão bastante complexo, tá? Ele repercute no cérebro, evidentemente. Tá? Ele descobriu também nessa pesquisa, que a pesquisa ajuda a explicar, à luz da ciência, a fé, a ação da mente sobre a matéria, a intuição, etc., e outras coisas mais ele revelou nessa pesquisa. Né? Muito bem. O próprio Mário, o pesquisador, ele diz o seguinte, que ao refutar as respostas da ciência tradicional, né, ele desvenda as verdadeiras origens de todos esses mistérios, não é? Que vai além do cérebro, né? Segundo ele. Além de muitas outras coisas que ele descobriu e revelou nessa pesquisa, uma delas muito importante, que eu vou trazer para vocês aqui, segundo as palavras desse pesquisador, ele disse o seguinte, que existe ele descobriu dois tipos de oração que eram feitas, né, que ele catalogou. A oração ritualística e a oração real. Tá? Olha o que ele diz na conclusão de suas pesquisas sobre essas duas situações. A oração ritualística, né, segundo ele, que não significa absolutamente nada, né? Era uma repetição de palavras. Hábito não causou nenhum tipo de alteração
ele viu que essas ritualísticas não mudavam em absolutamente nada, foi feito, colocado os eletrodos ali no cérebro e tal, e essa que ele classificou como oração ritualística não alterou em nada. O cérebro mantinha ali impassível. Ele constatou a oração, o real. Desculpe. O cérebro passa a funcionar em ritmo diferente. O poder de processamento é maior e a percepção da realidade aumenta. Qualquer coisa que você faça, ele fez as pesquisas em cima disso, fará com maior capacidade. Olha que coisa curiosa. No momento da oração e logo após, né, e após a oração, segundo o pesquisador, tá, a capacidade de processamento do cérebro aumenta consideravelmente. Né? A percepção das coisas, a capacidade mental e emocional aumentam muito, segundo essa pesquisa dele. Né? Ele trouxe uma outra coisa interessante também aqui, que eu vou tentar explicar rapidamente para não ficar muito confuso, tá? Tentar resumir, que ele disse o seguinte, que a ciência acreditava que tudo estava no cérebro. Tá? As emoções, como a raiva, o ódio, etc. Descobriu-se então que os neuropeptídeos, né, que se uniam aos neurotransmissores e se derramavam na corrente sanguínea. E que todas as células possuem receptoras para esses peptídeos. Né? Ou seja, são células do cérebro. Né? O que isso significa, né, traduzindo? Né? É que quando o seu ódio, por exemplo, seu ódio, ações derramam em você, ele atinge o seu corpo como um todo, porque todas as nossas células, todo o nosso organismo tem receptores para esses neuropeptídeos, essas células, né, cerebrais. Então, todo o nosso corpo, por exemplo, se nós sentimos uma determinada emoção, por exemplo, a raiva, o ódio, enfim, isso derrama em diversas partes do nosso organismo. Não estamos falando da adrenalina ou de outros hormônios, não. Estamos falando especificamente desses neuropeptídeos, né, que alcança essas células, né, que têm receptores para isso. Né? Cada célula tem receptor, e foi isso que ele descobriu. Né? Isso tanto para as emoções negativas, evidentemente também para as positivas. Né? Todos os seus órgãos compartilham dessa emoção. Né? Então, durante as experiências, ele observou que todo o corpo se alterava. Né? E havia uma eficiência maior do sistema imunológico em pelo menos 32%. Isso quer dizer que, logo, não é? Logo, as pessoas que experimentam experiências religiosas, nas palavras dele, né, reais e não aquelas ritualísticas, que ele separou as duas, não é? Aumenta a sua saúde e, consequentemente, aumenta a sua longevidade. Ou seja, quem ora está vivendo mais. Não é? Quem ora, não a boca para fora, evidentemente, tá? Vive mais e melhor, porque melhora a sua própria saúde. Né? Isso certamente nós espíritas já sabíamos, mas isso a ciência vem constatar. A ciência vem revelar à humanidade essa condição da própria alma. Tá? E que o Cristo tanto mostrou para nós, e que o Cristo exemplificou de forma maravilhosa para todos nós. Né? A oração, o próprio Cristo saía, né? Muitas vezes ele se desligava da multidão, né? E ia se conectar melhor com Deus. Né? E o próprio Cristo nos deu o seu exemplo. Não é? Tudo isso que esse
esse pesquisador trouxe, ele deixou escrito, né, num livro chamado Cérebro Espiritual, né, uma obra maravilhosa. Né? Muito bem. Então, eu pergunto a vocês, está lá no Livro dos Espíritos, aliás, foi Kardec que perguntou, né? Pode o homem vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Não é? Olha só que curioso a pergunta, né? Pode o homem vencer suas más tendências pelos próprios esforços? A resposta é surpreendente dos espíritos. Os espíritos dizem, os imortais, sim, e às vezes com esforço insignificante. O que lhes falta é a vontade. Olha que curioso. O que falta é a vontade, com esforço bem insignificante. Né? O que nos falta é a vontade. Né? Ou seja, a vontade é um atributo poderosíssimo que Deus nos dotou. Né? E que faz parte da nossa própria natureza espiritual, essa potencialidade, a vontade. Tá? E nós mesmos, muitas vezes, nós não utilizamos da forma adequada esse recurso extraordinário que Deus nos dotou, né? A vontade. Né? Eu me lembro de uma obra, não me recordo agora qual delas, né, escrita pelo espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, pelas mãos abnegadas de Chico Xavier, onde ele conta um caso bastante curioso, né, onde ele acompanha uma equipe de espíritos bem técnicos da espiritualidade, espíritos bem adestrados, espíritos que vão a regiões de sofrimento, né? Regiões onde espíritos passam durante muito tempo sofrendo, e ele acompanhou para conhecer esses trabalhos uma dessas equipes, né? E aí chegou numa região muito lodosa, muito escura, junto com essa equipe numerosíssima de espíritos, e tinha lá espíritos com muito sofrimento, numa região bem profunda. E aí eles jogavam uma rede nesse local para resgatar de lá, de uma região bem profunda, assim, lodosa, diversos espíritos em sofrimento. Esses espíritos agarravam a rede e eram trazidos, e então eram levados às colônias espirituais para o devido tratamento. Né? E aí André Luiz observou que algumas pessoas agarravam aquela rede, e na hora de que iam puxar, a rede se desfazia e eles caíam. Eles continuavam ali. E outros não, agarravam, a rede se enrijecia e ele saiu. E aí André Luiz achou aquilo curioso, e aí, evidentemente, ele, como cientista que ele é, pesquisador, perguntar, mas por que isso acontece? Por que a rede se torna frágil para uns e muito forte para outros? Aí ele disse, os técnicos então explicaram para ele, bem, essa rede é feita de um material especial que capta a vontade daquele espírito de sair daquela condição. Porque tem uns que não querem sair, eles dizem que querem, mas no fundo não querem sair daquela condição, querem permanecer ali, como se a sua própria consciência o ocupasse. Né? Então, o sentimento de culpa, certamente. Né? Então, eles ainda não têm a vontade firme de saírem dali de dentro. Né? Então, aqueles que têm a vontade firme, aí a rede se torna bastante firme e eles, então, são resgatados. Né? É claro que André Luiz ficou impressionado com essa revelação de equipamentos tão sensíveis, né? A situação dos espíritos em sofrimento. Então, a vontade, meus amigos, é uma poderosa arma que nós temos contra vamos dizer assim, contra a nossa inferioridade, o nosso próprio sofrimento, a nossa própria dor. Não é?
Então, a resposta que os espíritos dão é extraordinária. Sim, às vezes com esforço insignificante. O que lhe falta é a vontade. Tá? Esse instrumento maravilhoso de evolução que cada um de nós tem. Né? A prece, meus amigos, né? A oração, né? Ela deve ser clara, deve ser objetiva. Tá? Antigamente, muitas vezes, alguns eventos religiosos, por exemplo, as missas, eram realizadas em latim. Né? As orações, principalmente, eram realizadas em latim, e as pessoas não entendiam nada do que era colocado ali naquelas orações. Né? As pessoas não compreendiam. Né? Então, a oração ela tem que ser clara. Tá? Não precisa ter muitas palavras. Não precisa. Evidentemente que Deus nos compreende, mas que a gente possa colocar de forma clara. Tem que ser objetiva. Tá? Eu sei que muitas vezes, no momento de dor e de sofrimento, nós não conseguimos arquitetar direito o nosso próprio pensamento. Tá? Nós não conseguimos formular direito o nosso pensamento, até mesmo as palavras, a gente não consegue colocar de forma clara, tá? Principalmente no momento da dor. Tá? Daí, muitas vezes, recorrermos às preces prontas, às orações prontas, que isso nos ajuda também a nos reconectarmos a nós mesmos e reconectarmos à divindade. Tá? A prece, meus amigos, como acontecia antigamente, a oração, não deve ser uma penitência. Tá? Que antigamente, talvez por questões religiosas, dogmáticas do passado, nós tínhamos a oração como se fosse uma penitência. Tá? Ou seja, ora para poder pagar alguma coisa, e penitência vem de pena, vem de pagar algo. Devemos fazer X orações, Y petitórios, não é? Para podermos pagar. É como se fizéssemos uma barganha com Deus, não é? Mas é claro que não é nada disso que Ele quer de nós. Não é? A oração deve ser realizada com o sentimento, né? Lá do fundo da nossa alma. Primeiro, utilizando esse recurso que a gente tem, que é a vontade, né? Verdadeiramente de alcançar aquilo que pretendemos, verdadeiramente de modificarmos, de melhorarmos, de sairmos daquela condição de dor e sofrimento. Né? Então, a forma, né, como nós já sabemos, nada vale. O pensamento é tudo. O sentimento é tudo. Né? E é isso que devemos colocar em nossa oração. Né? O sentimento, né? A vontade, o pensamento. Olha outros atributos aí importantíssimos, né? Que Deus nos dotou. O pensamento, o sentimento. Né? E é isso que nós deveremos colocar na oração. Né? O Espiritismo, ele nos ensina, tá? Nos facilita compreender o mecanismo da prece. Né? Como se dá a oração, como ela chega naqueles que atendem aos pedidos. Evidentemente, nós nos dirigimos a Deus, nos dirigimos a Jesus, enfim, mas existem aqueles espíritos, né? Que recolhem esses petitórios, esses pedidos, para que possam auxiliar. Não é? Nós vivemos tanto espíritos encarnados como desencarnados, né, envolvidos num fluido, né, que preenche todo o universo, que é o fluido cósmico universal. Da mesma forma que o som viaja através da atmosfera, né,
o nosso pensamento viaja através desse fluido, com a diferença que o som é limitado à atmosfera, ele não vai além disso, né? Enquanto que o pensamento, ele viaja infinitamente, não é? Por conta desse fluido que preenche todo o universo, né? Então, a razão, esse fluido recebe da nossa vontade uma impulsão, né, que lhe dá, né, recebe um impulso dessa vontade, né? A razão desse pensamento está justamente nesse impulso, né? Quanto maior a vontade, maior o impulso desse pensamento, né? E que vai levar, vamos dizer assim, essa oração aos quatro cantos do mundo e certamente será respondida de alguma forma, não é? Então esse é o mecanismo da prece, não é? Pedi e obtereis, né? Leon Denis, um grande colaborador no início do Espiritismo Nascente, após Kardec, ele diz assim: a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados, não é? No momento da prece, como eu falei no início, mesmo que ela demore a ser atendida, aquilo que nós pedimos, já nos sentimos consolados quando realizamos verdadeiramente a prece, não é? Vai antes, silencia a própria alma, né? Como diz Joana de Ângeles, silencia para ouvir as estrelas, não é? Silencia, faz esse mergulho interior. Eu sei que muitas vezes é desafiante para nós fazermos esse mergulho, que muitas vezes não sabemos o que vamos encontrar lá dentro, às vezes temos até medo daquilo que iremos encontrar no nosso próprio inconsciente, né? Mas silenciarmos, né? Sermos corajosos, humildes. Como eu falei no início, a prece é uma declaração de humildade, né? A oração é uma declaração de humildade, não é? Tem uma obra de André Luiz, né, chamada Entre a Terra e o Céu, né? Essa obra, psicografada por Chico Xavier também, do espírito André Luiz, tem um caso muito interessante nessa obra, que vale a pena nós lermos, não é? Essa obra conta a história, nesse capítulo especificamente, conta uma passagem de uma pessoa, de um ferroviário, já desencarnado há muito tempo, chamado Amaro. Ele, olha só que interessante, ele, a esposa e a família estavam muito angustiados porque o filhinho de 1 ano, Júlio, estava muito doente mesmo, isso foi há muito tempo. E ele já estava desenganado pelos médicos, né? Os familiares o visitavam e eles estavam ali angustiados e tal. E aí todos saíram do quarto ali e ele, Amaro, ficou sozinho com o filho, sabendo que o filho iria desencarnar, tá? Então ele faz o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui, porque eu não vou me lembrar de tudo que Amaro falou, tá? Um trechinho desse capítulo muito interessante, dessa obra maravilhosa chamada Entre a Terra e o Céu. E aí André Luiz descreve o seguinte: a aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário, né, Amaro, abandonou a meditação, né, os pensamentos, né, aproximando-se do filhinho quase morto. Isso só ele no quarto, né? Só os dois no quarto. Num gesto comovente de fé,
retirou da parede um velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o enlaçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz. Só lembrando que Odila já havia desencarnado há algum tempo, foi a sua primeira esposa. Conta André Luiz que Odila era um espírito nobre, um espírito já com uma bagagem espiritual, já com uma certa experiência, já com uma certa vivência, melhor dizer. E aí Odila assiste ele nesse momento, né, de dor, e aí diz em alta voz, Amaro, sem perceber, evidentemente, que estava sendo assistido, né? Divino Jesus, olhando para o crucifixo, né? Compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. Né? O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Né? Se é do teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e de luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e de dor. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Amaro é casado, como conta aqui, né, como o André Luiz contou, é casado em segunda núpcias. Odila é a primeira esposa já desencarnada. Né? Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio, a criança, não é? Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, Odila espírito, né? A maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Conta o autor André Luiz. A atitude fervorosa de Amaro, sua profunda confiança em Jesus, sustenta-lhe o equilíbrio e favorece o retorno de Júlio, o filho muito amado à pátria espiritual, conforme estava previsto. Olha que lindo, não é? Conforme estava previsto. Não é? Ou seja, aquela criança veio e o retorno ainda muito cedo para o mundo espiritual já estava previsto. Certamente não sabemos se era um karma daquele casal, daquela família e tudo aquele sofrimento, aquela dor, não é? Mas já estava previsto. Mas a oração, nesse momento, a gente pode tirar muitas lições desse capítulo, né? Dessa página de André Luiz, muitas lições, muitas, absolutamente. A oração de Amaro auxiliou, inclusive, no próprio desencarne do filhinho. Né? Como nós sabemos, né? Quando aqueles estão prestes a desencarnar, muitas vezes com o sofrimento daqueles que ainda ficam aqui, os encarnados, muitas vezes é muito grande, que cria uma teia de retenção e até dificulta o próprio desencarne do espírito. Né? Muitas vezes os espíritos, até os técnicos da espiritualidade, promovem uma melhora ali daquele moribundo, para que as pessoas se tranquilizem e aí possa depois, logo em seguida, realizar o desencarne. Né? É o que muitas vezes, o que chamávamos de melhora da morte, né? Os mais antigos chamavam, melhorou para morrer, melhorou para desencarnar. Não é?
E aí, Amaro, de certa forma, com muita dor, com muito sofrimento, realiza essa prece e contribui no próprio desencarne de Júlio, né? E aí a colocação dele, né, foi com extrema humildade, apesar do sofrimento, mas ele se sentiu consolado, né? Se sentiu muito consolado, inclusive, a partir daquela oração, a partir daquela súplica, não é? A oração, meus amigos, é um ato de amor ao outro, de amor a nós mesmos e também de amor a Deus, não é? Então, muito obrigado, meus amigos, pela paciência de vocês. Eram essas as minhas palavras a respeito desse tema, oração e renovação. Então, vamos aproveitar e fazer uma oração para encerrarmos o nosso encontro da tarde de hoje, não é? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo clima de serenidade e harmonia que se fez notar nesse momento de aprendizado espiritual. Obrigado pelo concurso dos bons espíritos, daqueles que trabalham incansavelmente nessa obra de levar a doutrina dos espíritos a todos aqueles que buscam essas verdades. Obrigado, Pai amigo, por nos mostrar a doutrina dos espíritos, que é esse verdadeiro farol a iluminar a nossa própria consciência, iluminando também o caminho que deveremos trilhar ao longo de nossa existência. Encerramos esse trabalho desejando paz e serenidade a todos. Assim seja. Boa tarde a todos.